Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus e nesta manhã do dia 19 de março, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 14 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Então, ontem nós vimos, né, o reinado de Saul é rejeitado, porque ele decide agir de acordo com as circunstâncias, de forma impulsiva, e não por obediência. E isso nos ensina muito, não é verdade? Agora, no capítulo 14, nós vamos ver um destaque para quem? Para Jonathan, que é o filho de Saul, né? Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não fez saber ao seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Ifás, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, né, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Então, os desfiladeiros pelos quais Jonathan procurava passar a guarnição dos filisteus, desde o lado havia uma penha íngreme e do outro uma que se chamava Boazés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, e a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há que de livrar com muitos ou com poucos. Olha a fé do jovem Jonatas, né? Muito diferente do seu pai. Nós vamos ver aí, né, que filho de peixinho não é, né? Não é assim o ditado popular, não. Nós vamos ver um comportamento diferente de Jonatas. Jonatas, ele já crer no Senhor independente da circunstância, né? Estava apenas ele e o seu escudeiro, e ele é ousado por passar na guarnição dos filisteus, né? E aí, então o escudeiro disse: Faze tudo o que está segundo o seu coração, o que se inclina o seu coração, em outras versões. E eis-me contigo, a tua disposição será a minha. Né? Então os dois concordaram nisso, e disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Olha que audácia, né? Se nos disserem assim: para aí, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a ele. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-lhe, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se atinha escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Olha que ousadia desse guerreiro chamado Jonatas, né? Então, trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu,
e tudo passou para ser um terror de Deus. Olharam os sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para lá, outros para cá. Então disse Saul ao povo que estava com eles: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se juntaram e vieram à peleja. A espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com ele ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, o que eles fizeram? Eles também perseguiram de perto a peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Avém. E aí nós vamos ver um voto de Saul. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava-se dizendo: Maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que se vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Olha que insensatez do rei Saul. Estavam em batalha. Como que homens em batalha não podiam se alimentar? Era muito arriscado essa estratégia, esse voto que ele fez. E todo o povo chegou num bosque onde havia mel no chão. Olha a tentação aqui, né? Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia, né, a conjuração, o voto que o rei fez. Jonatas, porém, não tinha ouvido que o pai havia falado, né, como ele tinha conjurado o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e levando a boca, tornou a brilhar os seus olhos. Olha só, né? Homens que estavam exaustos de tamanho esforço proveniente da guerra, né? Então aqui a gente viu o poder que o mel tinha, né? De trazer estímulo a esses homens. Então respondeu um do povo: Teu pai conjurou solenemente e o povo disse: Maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: Meu pai turbou a terra, meu pai está, né? Assim, insensato essa decisão dele. Ora, vede como brilham os meus olhos por eu ter apenas provado um favo de mel. Quanto mais o povo hoje tivesse comido, livremente encontrou os despojos do inimigo, porém dessa vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia filisteus desde Micmas a Aijalon. O povo se achava exausto ao extremo. Lançando-se os despojos, tomaram ovelha, bois, bezerro, mataram no chão e comeram com sangue. Tamanha fome que eles estavam. E lançando os despojos, tomaram ovelha, bois, mataram no chão e comeram, né? Ali com sangue, né? Sem ter todo aquele cuidado. O judeu, ele não comia nada com sangue. Disso informaram Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor comendo com sangue. Disse ele: Procedeste aleivosamente. Rolai por aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo e diz-lhe: Cada um traga o seu boi e a sua ovelha e matai aqui, e comei. E não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe à noite, cada um o seu boi, que já lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor, e este foi
o primeiro altar que lhe edificou. E aí nós vamos ver que ele fica sabendo que quem iniciou a comida, quem começou a comer antes do tempo, o seu próprio filho. Só que ele já tinha dado uma sentença, não é? Até mesmo de matar aquele que desobedecesse e comesse. E aí nós vamos ver que o povo vai ir, né, em favor de Jonathan, livrando Jonathan, né, desse absurdo, né? Inclusive foi lançado sorte, e a sorte, né, caiu entre quem? Entre a família do próprio Saul, indicando ali Jonatas, né? Tá no versículo 42, né? E aí Saul vai perguntar para Jonatas, né? Declara-me, o que fizeste? Jonatas diz, tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis aqui, estou pronto para morrer, né? E aí nós vamos ver que o povo, né, vai de encontro e eles falam assim, morrerá, pois, Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel, né? Então aí nós vamos ver aqui que Jonathan, né, ele vai ser inocentado aqui, ele vai ser aclamado pelo povo, né, o próprio povo vai defendê-lo. No capítulo 15, nós vamos ver mais uma desobediência de Saul. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre todo o povo, sobre Israel. Atenta agora, pois, às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque, porque fez a Israel ter se oposto a Israel no caminho quando subiu do Egito. Vai agora, pois, e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver e nada lhe poupe. Porém, matarás homem, mulher, menino, criança, bois, ovelha, camelo, jumento, tudo. Não deixe nada. Essa é a ordem do Senhor. E aí Saul convoca o povo, contou, né, 200.000 homens a pé, 10.000 homens de Judá. E aí nós vamos ver que feriu Saul aos amalequitas desde Avilá até chegar ao sul, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos, dos cordeiros, e o melhor que havia não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível, que seja aquilo que não servia, destruir. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de ter constituído Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Isso já aconteceu pela segunda vez, quando ele ofereceu o sacrifício, não esperando Samuel chegar, e agora quando ele não cumpre com aquilo que Deus tinha dito. E aí madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Dando a volta, passou a descer a Gigal. Vendo, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então Samuel disse, e que balido, pois, é este de ovelha que eu estou ouvindo, e o mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul, dos amalequitas eu trouxe, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, do boi, para sacrificar ao Senhor nosso Deus. O resto, porém, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul, espera, e te declararei
o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça da tribo de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho com uma ordem: vai e destrói totalmente os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los por completo. Por que, pois, não atentardes a ouvir a voz do Senhor Deus, mas te lançaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor, segui o caminho pelo que o Senhor me enviou e trouxe Agag, rei dos amalequitas, e os destruí tudo lá. E aí, mas, olha, eu não tenho culpa. O povo tomou os despojos, as ovelhas, os bois, né? E disseram para mim que era para oferecer para o Senhor em Gigal. Está aqui no versículo 21. Porém, Samuel disse: tens porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e o culto a deuses. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras, porque temi o povo e dei ouvido a eles. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Ele já rejeitou a ti, para que não sejas mais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir embora, Saul segurou a orla do seu manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje a ti o teu reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões e do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Olha só, teu Deus, ele fala, o Deus teu de Samuel, porque o meu não, o meu Deus é a minha própria vontade. Né? Quando ele declara aqui para que volte comigo para que eu adore o Senhor teu Deus, ele estava declarando que não pertencia a Deus, que não se importava com as ordens de Deus, que esse perdoa era, poxa, sinto muito por ter feito isso. Né? Muito diferente do arrependimento. Esse sinto muito era um remorso, poxa, não devia ter feito desse jeito. O arrependimento, ele deve ser genuíno, né? O arrependimento é uma mudança de atitude e não era aquilo que Saul queria fazer, né? E isso nos leva a uma reflexão de quantas vezes agimos da forma com que Saul agiu, não é? O nosso Deus são as nossas vontades. E Deus, ele quer estar acima de todas as coisas. Uma das ordens que ele deu a Israel é: ama o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o entendimento. Saul não amava a Deus dessa forma. Agora ele reconhecia que Samuel amava a Deus da forma como deveria ser amado.
Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que somos e tudo que temos, rendemos ao Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.